Olá, estudantes do 9º ano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o gênero conto. O que é preciso para ser um escritor? Você já imaginou você ser um escritor de um enredo de um filme, de um livro, de uma série? Tenho certeza que você também consegue. Mas o que é preciso para ser um escritor? O primeiro passo para você aprender a escrever histórias é você começar. Comece a ler histórias, descubra um gênero que você gosta de ler e leia vorazmente, para que assim você saiba como começar a escrever. E escreva com criatividade. No início, você não precisa se preocupar se está certo, se está errado. Só escreva. Use sua criatividade, deixe sua imaginação fluir e assim você vai começar a subir os degraus para se tornar um escritor e eu tenho certeza que você vai conseguir se sair muito bem. A narrativa possui alguns elementos essenciais que são base para a produção de um texto narrativo. Todo texto narrativo tem personagens. Então, se for um conto, por exemplo, os personagens são reduzidos. Se for um texto como um romance, tem mais personagens. Então, nós temos personagens. Que tipo de texto tem personagem? Os narrativos. Se nós tivéssemos, por exemplo, um texto dissertativo, não existiriam personagens. Nós temos também espaço, também chamado de frequentação. Onde é que esses personagens circulam na história? Onde que eles vão? Eles estão em uma casa, estão em vários espaços, andam pelo país inteiro. Então, nós temos um espaço sendo frequentado e aí nós temos a frequentação do espaço. Narrador. Narrador é a pessoa que conta a história. Nos textos dissertativos nós não temos narrador. Nos textos poéticos, por exemplo, nós temos o eu lírico. No texto narrativo nós temos uma voz que fala. E lembre-se, essa voz não é o autor. Essa voz, por exemplo, quando você produz um texto, você pode inventar. Eu, por exemplo, sou uma mulher, posso inventar uma criança contando a história. Então, o escritor dá voz a uma outra pessoa que é o narrador. Temos o tempo decorrido também e o enredo, que é a história em si. O enredo é o que acontece na história. Começo, meio, o fim da história. Esse é o enredo. O narrador, ele pode ser de 3 tipos. Pode ser uma personagem, que é uma pessoa que participa da história, geralmente contada em terceira pessoa. Ele pode vir a ser um observador, ou seja, um narrador que conta em terceira pessoa, observando de longe essa história. E ele também pode vir a ser um narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo sobre as personagens. Então, existem vários tipos de narrador. Os elementos da narrativa possuem uma estrutura. Que estrutura que é essa? São textos que, óbvio, tem começo, meio e fim. Lá no texto dissertativo, nós temos introdução, desenvolvimento, conclusão. Aqui, nós temos, então, situação inicial, que é onde começa a história. Por exemplo, está indo tudo muito bem na história. Essa é a situação inicial. Aí eu tenho uma complicação. O que é a complicação? Vamos imaginar que sobe um pouquinho aquela linha ali. A complicação é algo acontece, algo de diferente acontece. Essa complicação vai gerar um clímax. O que é o clímax? É o momento mais alto da história, é o ponto mais alto dessa história. É algo de muito importante que aconteceu e a partir desse clímax encaminha-se para um desfecho. O desfecho é quando tudo se resolve na história. Então, depois do desfecho eu tenho o final da história. Ok, pessoal? Então, nesse vídeo nós falamos sobre o gênero conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.